pensando na forma de comunicar isso ao grupo. E é com sensibilidade que eu quero fazer isso, porque eu creio que isso, inclusive, pode trazer o benefício de acender na gente a janela da esperança, tanto quanto fertilizar de maneira saudável a nossa imaginação e a nossa fé, favorecendo pela via da compreensão a força e a graça de a gente conseguir se desvencilhar das nossas obstinações referente aos papéis que a gente assume e cumpre nessa vida. Que a gente assume e cumpre nessa vida. E para isso, eu confesso até que eu não estruturei essa mensagem e ela pode não ter a sua conclusão hoje, mas eu creio que ela vai deixar sementes e creio até que haverão muitas questões que vão surgir naquilo em que a gente começar a refletir e pode ser que nem todas eu consiga responder, mas uma coisa eu tenho certeza: o que eu vou falar aqui não é uma teologia nova, não é uma moda, é evangelho. Mas é em cima, particularmente, de um terreno onde eu vejo pouca reflexão, pouca gente se debruçando em relação a isso. E eu vejo muito potencial de conexão para benefício em relação as coisas da vida, como, por exemplo, Paulo recomenda lá em Tessalonicenses, quando falando acerca das coisas que nos aguardam pós-morte, ele fala: consolai-vos com essas verdades. Então, eu creio que são verdades que podem trazer potencial de consolo e transcendência no modo como a gente lida com quem a gente é e com os papéis que a gente exerce na vida. Ok? Vamos começar a ler um verso que eu acho assim, que inclusive foi a grande amarração que Jesus fez aos judeus na época e que até hoje eles têm dificuldade de responder isso. Em Mateus, no capítulo 22, do versículo 41 em diante. Mateus, capítulo 22, do versículo 41 em diante. Inclusive, nós estamos lendo o trecho que sucede a um trecho que nós estávamos falando aqui agora há pouco, que é: Jesus tinha acabado de sair com a zorrague na mão aqui, suspendendo barracas e tudo. 41, né? Isso, o versículo 41. O capítulo é o 22 e o versículo, é o 41. E aí Jesus, ele fala para eles aqui: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia lhe responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia
fazer-lhe perguntas. É truncado o negócio. Porque Jesus ele pega um versículo tipicamente messiânico da cultura e tradição judaica, dessa afirmação que Davi faz, né? Disse o Senhor Deus ao meu Senhor, que era o Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí Jesus começa a pergunta para os escribas e fariseus, dizendo: de quem o Cristo é filho? E eles respondem: de Davi. Porque Cristo viria da linhagem de Davi. Existem afirmações proféticas nessa direção. Aí Jesus, ok. Como então, ou por quê, que o próprio Davi faz essa afirmação? Disse o Senhor ao meu Senhor. Se Cristo é filho de Davi, por que Davi chama Cristo de Senhor? Aí, bugou. Bugou a turma. A turma ficou lá, bugada. Assim como em João, capítulo 3, Nicodemos bugou com Jesus. Porque Jesus afirma para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E o que Nicodemos vira para ele e diz: como, Senhor? Teria eu que entrar no ventre da minha mãe novamente e nascer de novo? E Jesus, sendo mestre em Israel, não consegues alcançar essas coisas. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. As nossas obstinações, tanto quanto o formato das nossas saudades e dos nossos apegos, tem a ver com a idolatria do modo como os nossos sentimentos se conectam com a realidade aqui nessa dimensão. Mas Jesus veio inaugurar o nascimento de uma nova dimensão dentro de uma dimensão existente. Agora aqui vai começar o fubá, né? Jesus veio inaugurar uma nova dimensão dentro de uma dimensão existente, onde ele instaura no humano, ou afirma no humano, porque uma vez sempre existente, esse potencial se tornou ofuscado e obnubilado pela queda. Jesus afirma o potencial multidimensional do fenômeno humano de ser. É o que ele vivencia no Monte da Transfiguração. Ali ele conversa com dimensões, fecha e permanece. Só que Jesus, ele era a síntese perfeita entre o divino e o humano. E é nele que a gente vai vendo o que de nós se perdeu no meio do caminho. A grande verdade é que apenas por esse entendimento de que nós estamos com uma dimensão à parte, nascendo e se desenvolvendo em meio a uma dimensão presente, é que o mesmo Cristo, que é Filho, também é Senhor. Por quê? Porque nós temos duas dimensões em jogo. Em uma, ele é Filho. Em outra, ele é Senhor.
Só que aquela em que ele é Senhor sobrepuja a que ele se estabelece como filho. Só que isso vai bugando na gente na medida em que a gente só quer explicar as coisas linearmente pelo curso da história. Mas se a gente transcender e entender que tem duas dimensões se intercomunicando para além daquilo que os nossos sentidos conseguem comunicar, então a gente começa a entender que o papel que eu exerço aqui não é o que eu vou desempenhar nessa nova dimensão. Veja o verso, antes de a gente chegar no verso em que nós estamos aqui, essa fala de Jesus, ela vem na esteira de uma troca novamente em relação a essa questão dimensional, onde os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, foram levar para Jesus uma questão supostamente querendo pressupor o como seria lá a partir do como as coisas são aqui. E aí vem aqui, versículo 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. E aí só nessa brincadeira eu já fico imaginando a paciência de Jesus, esperar ele concluir a questão dele. Né? Nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Aqui, inclusive, se forma uma coisa muito interessante que vem na direção de perguntas que a 3x4 eu ouço. Felipe, chegando lá, a gente vai se lembrar dos nossos familiares e das pessoas que estão ao nosso redor? Sim. Porém, numa qualidade totalmente diferente do modo como você aqui esteve conectado a ela. Mas lembrar, sim. Só que aqui já começa a dificuldade da nossa viagem, sobretudo porque a única maneira como eu pressuponho conhecer, por exemplo, a Jane, é na qualidade daquilo que eu conheci, é uma amiga. Agora, pelo tempo decorrido, eu conheço a Michele como a esposa, eu conheci o Wellington como meu pai. Esse, então, é visceral, porque desde que eu nasci, é essa função que ele tem para mim. Né? E foi assim que ele exerceu num tempo e numa fase onde eu era só terreno. Só terreno. A minha mãe é outra. Né? Agora, quando Jesus ele já
inicia o ministério espiritual dele lá no casamento em Caná da Galileia, quando Maria tenta interceder pela questão da festa, o que ele vira para ela e diz: mãe, peraí, não, o que tenho eu contigo, mulher? Havia um costume naquela época, era um tratamento diferenciado, de fato tem esses aspectos. Mas essa fala de Jesus ali, para mim não comunica uma coisa meramente cultural no modo como a mulher era tratada. Ali eu já vejo transcendência. E isso fica explícito quando em Marcos, no capítulo 3, no início do capítulo, Maria se junta com os irmãos de Jesus e concluíram entre si: vamos prender Jesus, porque ele está fora de si. Né? E por que eles iam fazer isso? Porque naquela altura do campeonato já tinham se estabelecido recomendações e regras de que quem na sinagoga se dissesse discípulo de Jesus era expulso da sinagoga. Então Jesus já estava num patamar de subverter, né, a ordem estabelecida das coisas em relação àquilo que a tradição dos homens comunicavam ser a maneira oficial de se relacionar com Deus, vamos dizer assim. E Jesus estava subvertendo essa ordem, então aquilo era um caldo muito grosso para Maria e os irmãos, que certamente já viviam uma certa pressão social, do tipo: aquele ali que é irmão de Jesus ali, ó. Aquele ali, ó, tá lá, irmão de Jesus e tal. E aí, imagina, você chegando no espaço, você mal consegue dar, porque você já não é mais o Felipe, você é irmão de Jesus. Você recebe aquela rotulação: cara, eu não consigo nem chegar né? Porque assim, eu já não sou eu já carrego esse rótulo, porque meu irmão é esquisito, velho, sabe? Meu irmão é esquisito. Aí lá em João 7, quando eu chego lá para conversar com Jesus, eu falo: por que tu não te apresenta logo ao mundo? Tu fica aí pagando de... e vai ficar se escondendo. Vai lá, se mostra para o mundo. Aí Jesus só olhando: olha, comigo é diferente, vai lá. O mundo ama vocês, mas aquilo contra o qual eu estou lutando, esse mundo me odeia e o meu tempo ainda não chegou. Aí ficava os irmãos: cara, é muito esquisito, velho. E recebeu o mesmo tratamento que eu e Maria. Meu pai aí, fica na roda, recebeu o mesmo tratamento. Meu pai nunca tratou diferente. Tá aí, entendeu? Mas tinha uma coisa diferente acontecendo. Jesus foi um caldo para eles. E aí chega no final do capítulo 3 de Marcos. Foi Maria e os irmãos lá para prender Jesus. E Jesus estava falando, e aí rola aquela célebre situação, né, que um dos ouvintes fala: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E o que ele fala para eles? Quem são minha mãe e meus irmãos, senão todos esses que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus? Veja como que Jesus não nega a função, mas ali ele já desvincula o fator genético consanguíneo como sendo o único detentor da função. Ele ali já faz uma transpassagem da identificação dessa função com outros personagens que não tinham relação genética consanguínea com ele. O que é isso, senão uma nova dimensão eclodindo dentro de uma dimensão presente? Nós vamos nos lembrar de quem conviveu, quem esteve e a função que viveu? Sim, mas de uma forma totalmente diferente, porque ainda que uma mulher tenha se casado com 7 homens da mesma família, lá receberão.
Hoje fica um pouco melhor e mais fácil de a gente entender isso por causa do aporte da neurociência. A neurociência, inclusive, Antônio Damasio tem um livro muito interessante chamado O Erro de Descartes. Descartes era um homem que fazia uma distinção entre mente e corpo, entre alma e corpo, e que eram duas entidades que não se comunicavam, que não interagiam e que tinham dinâmicas independentes uma da outra. A neurociência veio e deu um golpe no âmago dessa teoria, dessa filosofia, que, diga-se de passagem, vigorou de maneira próspera durante muitos séculos no pensamento e no saber humano acerca de si mesmo e das coisas, mas com a neurociência, inclusive fundamentada pelos exames de neuroimagem, hoje nós já temos avanços extraordinários ao ponto dos cientistas já saberem o que você vai escolher antes de você comunicar a sua escolha. Na década de 60 foi conduzida uma pesquisa onde os pesquisados, os participantes da pesquisa, foram colocados aqueles eletrodos em aparelhos de ressonância magnética imensa e os cientistas conseguiram detectar. Eram, obviamente, várias perguntas, e perguntas onde você tinha que fazer escolhas simples, Eu escolho isso ou aquilo, sim ou não, gosto ou não gosto. E essa direção, ela já era decifrada frações de segundos antes do sujeito comunicar a sentença dele na resposta à questão. Isso, nossa, para o mercado, foi uma mega notícia, porque o mercado foi entendendo cada vez mais e ele rola cada vez mais respaldado por isso, de que quanto mais ele criar familiaridade com os seus sentimentos, mais ele terá a suscetibilidade de você decidir em favor da marca ou do produto dele por causa disso. E como nós agimos basicamente em função das nossas sensações, tudo vai sendo direcionado nessa direção. Isso é condicionado, é isso? Condicionamentos que a gente vai recebendo. E que moldam as nossas predileções, as nossas preferências e as nossas escolhas. Isso daí até hoje. Por isso que o nosso olhar, ele é altamente tendencioso, e isso só começa a mudar quando começa a eclodir uma dimensão dentro da outra. Só a transcendência vai nos tirar da mediocridade, daquilo que é atravessado por diversas forças, buscando criar condicionamentos nos seus afetos, que por conseguinte vão orientar as suas predileções e escolhas aqui no espaço-tempo. Portanto, a neurociência hoje comprova que a alma está atrelada ao corpo. E isso de uma tal maneira que o modo como o corpo é afetado, isso molda a maneira da alma sentir e experimentar as coisas na vida. Portanto, esse tipo de conexão expressa a nossa conexão e a nossa atuação, vivência e afetamento aqui nessa dimensão. Tomando isso como exclusivo, nós acabamos sucumbindo na filosofia dos saduceus. Porque, para sermos politicamente corretos, a gente diz que acredita em ressurreição. Mas a gente poucas vezes pensa em como será isso, porque como nós estamos tão sobrecarregados e entorpecidos por essa dimensão, que a outra a gente não faz ideia de como vai ser. É como se fosse um outro lugar.
Mas aí você chegaria e diria para mim, Felipe, os olhos não viram, cadê? Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Vamos lá. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Felipe, quando eu leio isso, é por isso que eu nem me animo a pensar acerca disso que você está falando, porque não é essa colocação que Paulo faz. Mas você já leu o versículo seguinte, é esse? Vamos ler aqui então. Esse é o 9. Vamos ler o 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Até mesmo as profundezas de Deus. E saibam, até o próprio Evangelho, embora já fosse uma verdade universal, estava oculto do nosso conhecimento até a plenitude dos tempos. E nos foi revelado pelo Espírito. Mas quantos são hoje os que almejam a ressurreição? Quantos são hoje os que se alimentam da nova ordem de coisas daquilo que nos aguarda? Tanto tem pouco dos que se debruçam sobre esse terreno, e eu acho que é um terreno delicado, porque ele abre margem para muitas certezas equivocadas e treslocadas, mas o fato é que nós temos padecido por excesso de ser homem, excesso de ser mulher, excesso de ser mãe, excesso de ser filha. Nós temos padecido de ser excesso de sermos funcionários, excesso de sermos quarentões, excesso de sermos vintões, cinquentões, sessentões. Nós temos padecido o excesso de sermos as prerrogativas que conferem identidade para a nossa atuação nessa dimensão. E nos falta a transcendência de uma nova identidade. E que, sendo aquilo com o qual nos conectamos em fé e nos elevamos em reflexão, isso traz a saudável relatividade para os papéis que a gente cumpre nessa dimensão. Porque se eu sou só isso daqui, então só me resta o desespero. Mas se isso daqui é um papel que eu desempenho temporariamente, a conotação muda totalmente. E aí eu vou aqui para 2 Coríntios, no capítulo 5, e veja o que Paulo afirma acerca do Cristo aqui no capítulo 5, no versículo 15 e 16. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nós vamos lembrar das interações e das histórias que nós tivemos no passado? Vamos, mas será diferente. E essa diferença nós já podemos experimentar hoje, pelo modo como você pode ir trabalhando a sua consciência. Porque é nessa direção, por exemplo, daquilo que muitos provarão só na hora que bypassarem para a próxima dimensão, que Paulo já vivia, estando ainda encarnado nessa dimensão. E é a partir disso que Paulo afirma aqui em 2 Coríntios, que eu começo a entender por que que o Cristo, sendo Senhor, era filho de Davi. Porque sendo filho de Jesus, precisava ser filho de Davi segundo a carne, para que ele cumprisse o seu papel de Senhor, segundo a determinação de Deus. Aqui nós teremos um papel que não finaliza quem nós somos. É só uma incorporação histórica momentânea, dando a você ocasiões e oportunidades para que na singularidade do seu caminho você se aproxime o máximo possível daquilo que Cristo foi. É por isso que Paulo ele não atentava muito para o papel que a gente cumpre aqui. Olha em 1 Coríntios, no capítulo 7. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele faz uma afirmação que às vezes é difícil de a gente pensar se a gente raciocinar apenas com a concepção dimensional daqui. No capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 20, ele diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não se preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. O que ele está colocando aqui? Que o papel que você cumpre aqui não é a finalização da sua glória em Deus. É apenas um papel de transição. É apenas o contexto na história do modo como você foi chamado. Mas nós estamos vivenciando uma dimensão eclodindo e expandindo dentro de outra dimensão em curso. Só que só vai entender e acompanhar isso quem se permitir a transcendência da fé. Mas como assim? Eu sei, não é uma pergunta idiota, até parece. É como eu busco essa transcendência pela fé. Eu tenho fé. Eu quero buscar essa transcendência. Romper com essa materialidade, não é isso? Tirar da minha consciência um pouco dessa realidade, né? Isso. E a busca disso não é somente ler, é prática, né? Seria isso? Eu não sei. Porque agora você me deixou... Eu primeiro precisava problematizar a coisa aqui para a gente entender. Para sacudir um pouco as nossas certezas acomodadas e conformadas, supostamente acertadas dessa nossa realidade. Agora, trazendo para a prática, que é o que você falou, é aquilo que eu falei no início da minha fala, que o que nós aqui falaríamos iria incidir direto nos nossos apegos e obstinações. Seria nosso olhar?
o nosso olhar, que inclusive calibra a nossa confiança na vida, porque, vamos lá, no nível terreno, qual a classe social que você pertence? Ah, Felipe, eu pertenço à classe X. Ah, qual a condição social que você tem? Ah, eu sou divorciado. Ah, qual o papel que você cumpre? Ah, eu sou ainda filha, sou mãe, sou filho ainda, sou pai, eu estou com a idade X. E a grande pergunta é, o quanto que essas categorias estabelecem influências nevrálgicas na sua autoestima e na sua concepção de eu. Porque a religião, ela vai trabalhar com ideias de que o poder de Deus só se afirma sobre você se você galgar determinados patamares que recebem do reconhecimento coletivo a afirmação de que você está sendo bem-sucedido, de modo que é só, dependendo do grupo, é só se você casar, dependendo do grupo, é só se você sair de um patamar social e for para o outro, dependendo do grupo, é só se você se tornar gerente e conseguir alcançar o posto máximo do trabalho onde você está. Cada grupo vai estabelecer uma ênfase que, se você quiser levar a ferro e fogo isso, você perde a tua alma. Você perde a alma. Porque Jesus, qual foi o drama que Jesus vivenciou, vamos dizer assim, muito embora em momento algum Jesus explicitasse uma coceirinha sequer com isso. Esse aí não é o filho do carpinteiro? Eu conheço o pai dele, conheço as irmãs dele. Estarei ele pagando de Messias, meu irmão. Vira alguma coisa boa, né? Virou Messias agora. Aí os discípulos viram e mexem, iam falar com Jesus e fazer, mestre, o pessoal está eficiente. E que Jesus virava para os discípulos, meu filho, toda planta que meu pai não plantou, não é dele. Corta, não vive. Só vai me ouvir quem tem ouvido para me ouvir. É o chamado grande tesouro do reino dos céus, né? Um grande tesouro. Oculto. E que acha... cabia a Jesus disseminar. Jesus acolhia todo aquele que demonstrava entender e se interessar. Mas os que não tinham interesse, Jesus tinha assim, sabe, uma isenção gloriosa de sair e não altercar, não debater. É uma planta que meu pai não plantou. Consegue ver como o fato de Jesus... Em algum momento você vê Jesus dizendo, quem disse que eu nasci em Nazaré? Eu nasci em Belém. Pega lá, manda pegar minha certidão. Em qual momento que você vê Jesus querendo provar pedigree? Ele faz uma pergunta aqui. Como pode Davi chamar Senhor a quem era seu filho? Aí ficou todo mundo lá, porque isso aí buga a teologia. Que a teologia quer dar uma coerência linear para o que é transcendente. Existe, a transcendência não nega o fator linear, mas ela não tem o seu fim dela, ela transcende ela. Por isso é que vem a loucura. É loucura para gregos e escândalo para judeus, porque linearmente a conta não fecha. Mas, Felipe, olha só, essa questão que você colocou é só porque é para não embrulhar a cabeça, assim, que toda planta que meu pai não plantou, né, está fora. Isso também não pode, posso estar equivocado sobre isso, cair nessa teologia da predestinação. Sem sombra de dúvida, e a predestinação é isso, porque... muito se utiliza. Mas o que eu aqui te comunico Sim. é como um princípio operativo. A coisa se transforma em predestinação quando aquilo que é transmitido como princípio de compreensão é transformado em doutrina. E aí a doutrina busca corroboração para se autovalidar como tal.
Porque, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que se nós modificar para a seguinte colocação, você não vai agradar a todos. E nem é esse o seu dever. E nem é para isso que você tem que correr atrás. Haverão aqueles que se conectarão numa relação de irmandade e até de maternidade, numa afinidade espiritual com você. Mas haverão outros que só conseguirão te entender sob a ótica da linearidade histórica. E em cima disso elas estabelecerão a possibilidade de fazer conexão com você ou não. Não, mulher divorciada não me envolvo não. Aí, em nome de... não, olha, homem aí, com essa idade, solteiro, nessa classe eu não. Ideologicamente? A maioria tem um olhar distorcido e abraça pressupostos sobre o outro. E em cima disso ela vai estabelecendo a sua posição. Olha, é interessante isso. Eu estava na freguesia lá em Jacarepaguá, estava para atravessar a rua. Aí do outro lado da rua estava passando uma menina muito bonita, com vestimenta de ginástica assim. E aí do meu lado tinha um camarada assim, notoriamente fanfarrão. E do outro lado da rua tinha um cara vendendo bala. E aí os dois colaram o olho na menina e a menina passando. Aí eu estou aguardando o sinal abrir, eu estou só vendo a menina passar. Quando a menina passar, eles respeitaram a menina passando. Quando a menina estava distante, o que estava do meu lado na rua e o que estava do outro lado começaram a conversar. Viu isso? Aí o outro, só com 1.000 conto na mão, irmão. Aí ele, só 1.000? Não, tinha que ter mais. Essa é a leitura linear. Eles pensam o seguinte, cara, eu não vou nem tentar, porque como eu não tenho nem 1.000 conto na mão, a menina não vai nem me olhar. Eu não sei nem se esses eram os valores da menina. Dela, não sei. Mas veja como... ela com a rede. Isso. Mas veja a lógica como a coisa trabalha. Eles, com 1.000 conto na mão, já se sentiriam numa validação de pelo menos fazer um fio-fio. Entendeu? É fazer assim um fio-fio para ela. Se eu tivesse 1.000 conto na mão. Se o cara tá com uma Ferrari ali também. Ou uma Ferrari, passando com um Camaro. Por isso é que a gente vê muito desespero de pessoas. Cara, eu não posso perder isso. Por quê? Porque a identidade dele está atrelada à coisa. Se eu perder, e a gente vincula a nossa identidade a muitas coisas. A nossa autoestima é estruturada nisso. Por isso que as pessoas, é interessante isso, né? Quanto mais elas vão se espiritualizando, elas têm que trabalhar para não abandonar essa dimensão. Porque dependendo do modo como elas vão entrando na outra dimensão, cara, você sai sem escovar o dente e você não liga. Você sai desgrenhado com o cabelo e não liga. E certas coisas já não vão te incomodando porque você está com o pé em outro lado. Porque essa é uma dimensão que vai crescendo. Só que por outro lado também você vê, Jesus não viveu em estado de negação dessas coisas aqui. Você vê ele é um ser interdimensional. Ele vai lá, ele volta, ele conversa com Elias e Moisés e volta descendo o monte. Pô, cara, se eu abro uma dimensão dessa, vai ficar uma semana em torpor. Até você conseguir amarrar a densidade. É porque nós somos caquinhas aqui. Jesus, ele vai e volta, ele vai e volta. Mas eu venho procurando, eu quero essa dimensão crescendo aqui dentro de mim, porque se eu mantiver excesso dessa dimensão terrena em mim,
Daqui a pouco a saudade do meu pai está insuportável. A possibilidade de perder o meu filho me causa desespero. A possibilidade de não galgar o patamar tal lá na clínica vai me deixando. A gente vai ficando sobrecarregado de uma dimensão só. De uma dimensão só. De uma dimensão só. Mas Jesus diz, como pode o Cristo ser filho de Davi e ser Senhor? Isso pode ser onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, não é isso? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu Engraçado coração. que esses homens do passado, eles tiveram um pouco dessa visão Interdimensional. Porque, além de Davi ter dito isso, né, ele falou, o Senhor chamou o meu Senhor. Ele também disse, bendirei o Senhor em toda e qualquer situação. E o seu louvor jamais sairá da minha boca. Porque já havia, de certa forma, um desapego às coisas Na esteira terrenas. disso, olha o que o autor de Hebreus afirma sobre esses aí. É interessante isso. No capítulo 11 de Hebreus, a partir do verso 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Olha isso, cara. Eles viviam aqui, mas eles viviam de saudar uma coisa que os sentidos deles não comunicavam. Entende? Eles viviam como peregrinos aqui. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Isso aqui é arquetípico, obviamente. Lhes preparou uma cidade, lhes preparou aquilo que de uma certa forma eles buscavam. Eles não tinham a completude deles aqui. Isso refere a gente a dizer, tá? Que, minha gente, pelo amor de Deus, não idealizemos e nem levemos a extremo que nós estamos falando aqui. Eu estou dando alguns exemplos, mas eu peço a Deus de que eu não seja mal interpretado. Meu Deus, perder um filho, a dor é dilacerante. Perder um trabalho, nossa, isso conturba muito. Se divorciar é como amputar um membro. Essas coisas doem. Mas essas coisas, elas não precisam nos destruir. Elas não precisam nos conduzir à extinção, como se elas fossem a finalidade última da nossa conexão. Porque não é só as coisas que nós temos que são transitórias aqui. O papel que a gente cumpre também. O papel que a gente cumpre, as situações que a gente passa, são todas, de modo que quando eu for, eu vou me lembrar, mas eu já não irei dispor dessa neurologia, da maneira como condicionadamente aqui eu me conecto às pessoas e às coisas e às experiências pelos quais eu passo aqui. De modo que eu me lembrarei, sim, mas com uma conotação interpretativa e de olhar diferente da que eu disponho aqui. Já não haverá desejo animal, porque eu já não serei um mamífero.
aqui, toda a celestialidade que me habitar, ela vai dividir espaço com o primata mamífero que me habita. Agora, Felipe, isso acontecerá com qualquer pessoa, ou não? Essa é uma pergunta. Eu ia falar sobre isso agora. Eu tenho para mim, não sei se eu estou certa, tá? Porque é algo que isso tudo que você está falando aí, eu passo. E eu tenho para mim que isso acontece com quem vê nessas coisas toma um lugar de Deus. Isso. Quando a família, assim, tudo que eu quero é ter uma família. Aí dependendo da tua consciência, parece que Deus vai te tirar isso. Ok. O meu filho tem que ser perfeito. Isso. E aí Deus vai e confunde a cabeça dele e tu fica... E aí parece que as pessoas que te cercam, dependendo de quem for, se forem religiosos da família, te veem como titica. E aí você começa a ver o outro, que nem religioso é, que não tem... Tá lá no espiritismo, vamos dizer aí. Quem são minha mãe e meus irmãos? Né? Aí, não, mas aí tá lá no espiritismo, aí o dele é tudo perfeito, a família é perfeita, o filho é a coisa melhor que podia sair, e tu fica assim, como assim? O Deus dele não tá naquilo ali, ele só tá vivendo. Ok. E a gente, e eu digo o que acontece comigo, não, eu queria tanto isso, eu não tenho isso. Ok. Para você entender quem é teu Deus. Isso. Foi o que eu fui passando. Para você ser salva das suas obstinações. É isso que eu estou dizendo, compreender isso nos salva das nossas obstinações. Porque nós divinizamos os valores que nos foram passados como sendo condição sine qua non para você se tornar alguém segundo a vontade de Deus. Né? E a gente não percebe a distorção que isso causa, desenvolvendo na gente uma relação obstinada, com prerrogativas que são até valorizadas e de uma certa forma são boas. Sim. Mas ganham um fim em si mesmo para a gente e desenvolve uma relação idolátrica da gente com aquela coisa. Entende? Então, olha, Jane, eu agradeço a Deus, porque o Espírito está conduzindo essa reflexão, porque você deu uma flechada no alvo da coisa, do para onde nos leva essa compreensão. De que eu já tive dias que eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, não é possível, tu não existe. Porque olha isso aí foi vindo. Eu falei, o que não existe é o que você estabeleceu como divindade na sua vida. Porque sendo nova criatura, nós já não conhecemos ninguém segundo a carne. Ninguém. Mas como não conhecemos mais o Cristo segundo a carne. Cristo não é o carpinteiro, não é o filho de José. Foi alguém que historicamente precisou se revestir dessas prerrogativas, mas cumpriu uma função que transcende o papel terreno que ele precisou se introduzir para então manifestar a obra de Deus entre os homens. Se a gente aceita isso, então isso tem que revolucionar a nossa forma de ver a nós mesmos e a todas as nossas relações. Eu não consegui compreender esse exemplo. O que você quer dizer com isso? O interessante é os homens... Em que parte? Toda, desde o início. A grande verdade é que para Jane foi ensinado, assim como para todos nós, de que família é um projeto de Deus, de que ter os seus filhos criados conforme a palavra de Deus, ou seja, isso tem um significado dentro da igreja, seguindo os preceitos da igreja, isso daria garantias de que o seu filho seria uma pessoa bem resolvida, bem engajada na sociedade, próspera.
E aí, quando a família parece que escorre das suas mãos, o melhor que você faz não é o suficiente para você conseguir segurar aquilo, e você tentando colocar o seu filho dentro da igreja e ele não concorda, ele pensa diferente, não é o caminho que ele quer seguir, e aí daqui a pouco você se vê completamente encurralado de tudo aquilo que você se esforçou para seguir a cartilha e a coisa não aconteceu. E aí você começa a perguntar, obviamente, vem a crise, o que eu fiz de errado, onde que eu pequei, onde é que eu pisei, e tudo tá, eu não sou perfeita, mas será que teria tanta coisa cair na minha cabeça, se até nos meus erros foi tentando acertar? E é aí que vem a salvação de Deus, dizendo, quem disse que esse era o caminho, a proposta? E a maneira como você acreditou nessas coisas como sendo supostamente o caminho que teria para eu validar o meu amor sobre você. Se eu deixasse a sua família ser próspera, se a sua filha ou se o seu filho fossem as pessoas mais bem resolvidas, você não me amaria. Eu teria me perdido, porque eu seria arrogante. Você amaria a sua família mais do que a mim mesmo. É por isso que quando Isaac nasceu a Abraão, eu precisei pedir para Abraão subir para sacrificar pelo bem do próprio Abraão. Pelo fato de ele ter aguardado 70 anos para ter uma coisa quando ele teve. Isso foi um ato de misericórdia sobre Abraão, porque Deus conhece o fenômeno humano. Nós somos enganados pelos nossos sentidos o tempo todo, e aquilo que a gente acha que é perversidade de Deus, é Deus salvando a gente de nós mesmos o tempo todo. Porque Ele sabe se eu tiver aquilo, eu vou... Eu jamais teria a consciência que eu tenho hoje. Ele intervém nesse... Olha, gente, para ler a vida das pessoas que ganharam na Mega Sena. Tem livros aí que dizem. Sim. Né? Não é o sonho de todo mundo. Quem dera eu ganhar na Mega Sena. E fala, isso é um sonho. Agora, para ler a vida da maioria dos que ganharam. Assim, é o que eu quero. Meu Deus do céu, que eu continue vivendo daquilo que eu ganho. Eu de vez em quando, pela empresa, eu chego a visitar algumas mansões aí da vida aí, e olha para a estrutura da casa da pessoa. Cara, isso aqui é um palácio. Mas eu não me enxergo ali. É estranho. Tipo assim, cara, eu não projeto Deus, nem bênção de Deus, nem nada disso. De modo que o tamanho da sala do cara é o quarteirão onde eu moro. Tipo assim, tu olha assim, cara, pra que isso, cara? É mais do que o suficiente. E eu fico pensando assim, cara, eu dei um exemplo agora de Davi, mas eu penso assim, cara, os homens do passado, eles não tinham essa revelação de Cristo. E eles transitavam nesses campos aí da interdimensionalidade. Porque tu vê Davi, cara, Davi foi perseguido direto por Saul. E ele não tinha essa presunção de querer ser rei, embora já tinha sido ungido. Não vou matar esse cara, ele teve várias oportunidades. E quem matou o rei Saul, Davi que matou Saul, ele mandou matar o cara lá. O cara, Davi, eu matei Saul, eu terminei de acabar com ele. Davi é mesmo, então tá. Você vê que o coração dele não estava um pouco dessa coisa. Coração. Isso. Aqui no versículo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça se encaixa em tudo isso, né? Em tudo. Somos novas criaturas. Precisamos parar de nos alimentar dos papéis que a gente cumpre aqui, como se essa fosse a finalidade última de Deus para as nossas vidas. Porque, como a Jane muito bem complementou, o insucesso de muitos dos nossos planos é o sucesso da graça de Deus em nossa vida, em manter o nosso olhar salvo das obstinações que distorcem quem nós somos realmente diante de Deus. Isso também nos salva do dia mal também, né? Claro, isso. Porque para aqueles que não conseguem alcançar essa visão, quando o dia, igual
as viúvas, né? Isso. No azeite. Quando o dia mal chega, eles não têm suporte para suporte. Não tem suporte. Aí o que eles fazem? Não se separam e vivem um casamento de miséria, de fachada, de mentira, ou ficam tão envergonhados que têm que se mudar de cidades porque eles já não conseguem ser eles mesmos com tudo aquilo que eles bancavam diante da comunidade. Na hora que o noivo vida chama para a época da crise, quem é que fica de pé? Existe uma série de casas que não suportam o vento forte, a chuva e a inundação dos rios, porque cai tudo. Então é subverter essa nossa identidade, é isso? Para, quando ele falou de buscar o reino dos céus, assim, porque essa identidade não... Em tudo é aquilo forjada. que aqui você é, não ter um fim nisso mesmo. Tá. Porque se hoje eu estou trabalhando na direção de uma clínica, o que é isso? Para quem? É para quem? Sim, não. Isso não é. Isso aqui é só uma passagem. Isso daqui é um momento. Hoje eu estou casado, hoje eu estou com um filho de 5 anos. Isso é um momento. Esse filho não é meu. Muito embora eu tenha uma paternidade, Deus o sabe do amor que eu tenho por ele. Mas eu estou só cumprindo uma função. Eu sou como o mordomo que fui colocado para cuidar da casa enquanto o Senhor saiu. Cara, eu vou só tentar viabilizar a coisa da melhor maneira possível. Sabe? Tentando cuidar e estruturar. Eu hoje me enxergo assim. Né? Isso, até que o Senhor de tudo isso retorne, arquetipicamente falando, das formas mais diferentes. Ou levando ele, ou me levando, ou Jesus voltando, ou a coisa... Porque essa iminência, ela está sempre presente na nossa vida das mais diversas formas, mas não há um fim em si mesmo em nada disso. Eu até gosto de crer, eu não sei se estou certo, que dependendo dos eventos, também não tem nada a ver com Deus. Não é que Deus esteja colocando aquilo para me ensinar, mas é uma oportunidade de eu vivenciar. Digamos que... Assim como quantos anos atrás? Foi 2010, há 12 anos atrás eu perdi uma filha. Ok. No 9º mês, a 7 dias do nascimento, a criança simplesmente morreu. Eu peguei a criança morta no colo. Eu vi a criança. E, tipo assim, pô, Deus colocou aquilo para mim? Não sei. Eu também quero crer que não. Foi uma oportunidade de eu vivenciar aquilo e crescer como humano. Mesmo naquela época, 12 anos atrás, sem ter a consciência que eu tenho hoje. Tipo assim, mas eu vivenciei aquilo, consegui enfrentar aquilo, passei por... Você imagina o meu psicológico. transcendeu o que os seus instintos reagiram ali no momento. Foi uma oportunidade que eu vi de poder enfrentar aquela situação, mas... Por isso que eu falei, eu estava pensando nisso. Será que Deus coloca tudo? Não. Não. Tem situações que são do mundo mesmo. Essa dimensão Não é? não é a chamada É dimensão, isso. é o reino de Deus, essa dimensão. Essa dimensão, ela pode ser. Essa dimensão que vai crescendo em nós. Isso sim. Essa isso sim. Isso sim. E ela está dentro de nós. E o fato de Cristo morrer indica que não é o tempo dessa dimensão ainda se tornar a dimensão oficial aqui. Isso porque toda vez que essa dimensão começa a atingir uma perspectiva tal, o príncipe desse mundo vem e corta. E há uma autorização para isso durante um tempo. Isso vai ter um fim, mas ainda não. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Que é essa está dimensão. no olhar, que é essa dimensão. Jesus até fala, Felipe, que ele fala que até os eleitos seriam enganados, porque a gente, de uma certa forma, a gente vai dar uma oscilada, porque a gente está aqui ainda. Ele diz vivenciando o terreno, que se esses dias não fossem abreviados, até os eleitos poderiam ser. Né? Porque o engano e o entorpecimento ele vai sendo muito grande, que a gente vai se unilateralizando dimensionalmente. E a eternidade vai morrendo dentro da gente. Mas isso é difícil, né? Viver isso, porque nós somos seres sensoriais.
E para alcançar isso, Também. né, É. só se vive através da fé. E a fé é a porta que nos conduz, é a porta de Nárnia. Porque a gente projeta tudo em Deus, né, Felipe? Tudo aquilo que acontece de certo foi Deus. É nessa Né? nossa maneira de É a nossa ver. perspectiva. Pô, isso aqui funcionou, caraca, Deus Mas sabia. essa é uma perspectiva. Entendeu? Essa é uma perspectiva sensorial. Porque a nossa sensação está acostumada a associar Deus no que é bom. Se você transcende isso, você consegue inclusive entender que a sua sensação não está habilitada a traduzir Deus. Deus é bom ainda que eu experimente a vida como algo mau. Aí tem uma outra dimensão. Vê a vida de Paulo, né? Saindo e já olhando por outra forma. Os meus sentidos não são os tradutores da existência, mas é o que eu creio. É aquilo que eu estabeleço e o que eu creio baseado em Cristo. Cristo disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Há uma vitória para além. E o benefício é a conquista do que vamos ser. E o que seremos / somos nele, porque pela fé já podemos afirmar dessa forma, está sendo constantemente trabalhado nas mãos do oleiro pelos papéis, situações e circunstâncias que nós estamos vivendo e desempenhando aqui. Mas esses papéis e situações não são determinantes, finalizantes e exclusivos de quem somos. São circunstanciais. São circunstanciais. Porque mesmo uma coisa tão visceral como o casamento, quando nós passarmos para o lado de lá, não seremos mais reconhecidos dessa forma. O que você acha de maternidade, do que de filho, do que relação de trabalho, E há quem fique do que triste posse? com esse texto, filho. Poxa, mas caraca, eu amo tanto meu filho, e lá Porque eu vou ser mais... A gente você mais apega marido. isso. Essa é a idolatria dos nossos afetos. Isso mostra o quanto nós somos tão apegados aqui que a dimensão que vai eclodir não consegue surgir, não consegue desabrochar no nosso coração. Aí Jesus fala, aquele que ama mais aos pai e mãe, não é digno de... Isso. Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que a aborrecer, a encontrará. Consegue entender? É a gente nesse Felipe, campo de força. Um problema aqui, um problema. A fé vem pelo ouvir. Isso. Ok. Mas a fé é um dom. Isso. É dado por ele. Isso. Logo, isso é dado por Deus? As duas coisas. Assim como o Cristo é filho de Davi e Senhor. Entenda que nessa dimensão tudo vai operar pelo paradoxo. Não tente estabelecer o ou é isso ou é isso. Porque, por exemplo, até o George citou aqui agora há pouco a predestinação. Ah, Felipe, mas então a predestinação não existe? Sim. E o livre-arbítrio também. Os dois coexistem sem que um não anule o outro. O mal da teologia é querer fazer um cabo de guerra, unilateralizando as coisas. Ah, não, mas então se a predestinação existe, não existe o livre-arbítrio. Ah, se o livre-arbítrio não existe, não, então existe a predestinação. É, só que na Mas tirando a linha do O olhar só da regra em si, só você da se regra perde. se perde. Olha só, tirando a Você linha do vai se tempo, acaba polarizar Vai em se alguma polarizar. a teoria da predestinação. Não, sim, como ele falou, Tirando o tempo e se espaço. colocou em doutrina, né, como a ortodoxia, aí o negócio... Pega porque você vai se polarizar em alguma direção. Mas se você não olhar para os evangelhos e não dizer que você não vê ambos os aspectos presentes, a gente vai estar mentindo. Não é à toa que o Caio sempre fala da física quântica, porque se você colocar matemática pura no reino, você Não vai, a tem conta não como, fecha. Só em Deus
O livre-arbítrio não anula a predestinação e a predestinação não anula o livre-arbítrio. Mas, cara, eu sempre tive uma compreensão que eu discordo desse negócio de livre-arbítrio, bicho. Né? Também, isso para mim, na minha interpretação, é também uma doutrina. Virou sim, também. uma verdade absoluta. Por exemplo, nós não temos livre-arbítrio. E a neurociência, mais do que nunca, ela diz que não. Agora, a verdade é que se você também não chegar e dizer que você não tem escolha, essa conta não vai fechar. Ué, mas como assim? Não você foi obrigado a vir aqui hoje? Não. Não? Então, você foi predestinado a vir aqui? Não. Quais as coisas da vida que você fez? Você fez Essa camisa, você foi obrigado a usar ela e a comprar? Não, eu vim porque eu achei. Eu escolhi. Escolheu. Sim. Tudo bem, que eu sei que cabem, né, situações. A neurociência, inclusive, propõe, mas isso pode ser uma conversa à parte, porque isso traria aspecto. Mas falando aqui basicamente nisso, você vê que o livre-arbítrio está presente o tempo todo. Então, escolhas, né? Isso. Por que você não se joga dessa janela aqui? Tem alguém aqui te segurando, Jorge? Você não vai se jogar. Não. Jorge, aqui você não se joga. Não, você não está indo porque você não quer. Não quero. Então veja como que essas dimensões, elas estão presentes. Assim como a predestinação, por mais que os proponentes ideológicos do livre-arbítrio queiram desmantelar a qualquer custo, mas essa dimensão também está presente. Só no absurdo de Deus, essas duas dimensões coexistem sem que haja conflito. Uma não anula a outra. Engraçado que isso é tão real que nem Deus vai te impedir de se jogar. Você vai, ele não vai parar de jogar. Você não vai cair no fogo. Ele não vai te impedir. Como ele não vai te impedir de fazer alguma coisa se alguém, por exemplo. Exatamente. Portanto, meus amigos... amigos... Eu ainda acho que... Vou falar uma coisa que Caio uma vez falou e eu concordo com ele, e eu sempre achei isso. Eu só não sabia verbalizar como ele colocou. Eu ainda acho que Paulo deu uma vacilada naquela questão da predestinação. Sim. Foi um capítulo desnecessário, né? Do modo como ele colocou e talvez ali deixando, né, o raciocínio dele conversar e colocar, e ele foi... Mas foi só Paulo, né? Jesus fala sobre isso também. E Felipe, ele não dava conta dessa conta fechar. Ele começa um assunto, mas ele não dá conta de se fechar. Talvez até hoje ele não fechou. Talvez até porque alguém ficou incisivamente pedindo que ele falasse sobre isso. Pode ser. Falou quanto? Hein, Felipe? Jesus Alguém falou isso também, ou um grupo, Paulo, fala sobre isso. Vós que me escolheste a mim, mas eu que fiz escolher. Colocar isso em palavras é bem Mas não é um complicado, né? escolher ditatorial, é um escolher se você não quiser. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, Jesus... são condições suas. Acho que, se não me engano, no capítulo 5 Se apresenta, Mateus. Agora, cabe a você abrir a porta, cabe a você tirar a pedra, cabe a você ouvi-lo. O cara até falou uma coisa interessante sobre isso que ele estava falando, porque tem cara que quer ficar no pecado mesmo. Olha, o que eu quero é um abraço, é uma escolha, é isso? Eu não quero saber de transcendência. Sinceramente, só não queria deixar essa coisa descambar para predestinação. Não, é só para até não fugir do escopo da transcendência que nos salva até disso. Sim. Até dessas polarizações. E aí, o que vai, o que não vai? Quando, na verdade, tudo nele, por isso Cristo significa, vem da mesma raiz da palavra cruz, e que é o arquétipo de onde tudo tem a convergência. Tudo converge nele. É a cruz. Tudo. O livre-arbítrio, a predestinação, o céu, o inferno, todas as dicotomias. A matéria, o sublime, tudo nele tem a sua exata convergência. Gente, é um poder extraordinário que nos foi otorgado a todo aquele que crê. Você poder se tornar uma síntese multidimensional. Multidimensional. Para quê?
que você está se reduzindo tanto a determinados papéis que diminuem, que precarizam tanto o seu potencial de ser nele. Por isso é que Paulo vai dizendo que não faz diferença se você é livre ou se você é escravo. Cada um seja conforme a vocação daquilo que foi chamado. Porque se pode o Cristo ser filho de Davi, por que que eu, com a glória que eu carrego nele, não posso também desempenhar papéis considerados de humilhação e negativos aqui? Mas isso não traduz a totalidade de quem eu sou. Falta transcendência no nosso olhar na medida em que a gente está se desesperando com papéis que não definem a totalidade de quem nós somos. Como fazer isso prosperar dentro de nós? É seguindo nessa direção, meu amigo. É se mantendo conectado à videira verdadeira. É trabalhar para que essa reflexão cresça dentro. É não deixar esse olhar morrer. É alimentar isso na consciência. É se entregar isso em mente e reflexão. É pegar, como diz o Caio, o evangelho de carreirinha e ir botando o olhar para ir se alimentando disso, É você pegar uma semente, o que vocês estão me perguntando, falar, Felipe, o que eu faço com essa semente? Na sua mão vai morrer. Né? Se você botar em cima de um móvel, vai morrer. Agora, se você for na terra, cavar, botar a semente ali, botar e regar dia após dia, vai nascer. Tanto que essas discussões aí, não como a Vânia trouxe aqui, que a Vânia trouxe uma reflexão, né? Falando do Bolsonaro, fica num campo muito superficial, essa coisa do mendigo. O povo mendigo está sendo valorizado. Pô, é normal, isso é terreno mesmo. Os caras vão fazer isso mesmo. A gente expressa a colocação, mas vai perdendo esse tom apaixonado, né? De paixão. Eu não posso deixar esse governo e todo. Cara, eu já estou em outra parte. Eu vou ter a minha opinião. Como o Pedro recomenda, né? Cada um tenha bem claro diante de si a sua própria opinião e tudo. Mas é essa paixão que mostra o quanto as pessoas estão embriagadas de uma dimensão só. Esse que o Paulo fala, evite essas discussões vãs. Pô, esses dias eu vi um status aqui, o colega meu, eu falei, ih, rapaz, o cara realmente cresceu, né? Evoluiu, ele botou um videozinho, né? Essa discussão de política é um negócio tão chato, eu tô parando com isso, realmente. Aí daqui a pouco ele pega um vinho, o nome do vinho é Bolsonaro. Mas, entretanto, cara, realmente. A nossa oração, porque o nosso tempo regulamentar. A gente tem que entregar essa uma hora. Querido, agradecemos por tudo aqui que foi falado, Pai. De todo o nosso coração. Porque essa é uma reflexão extremamente positiva e plausível no campo fértil que é o nosso coração. Por esse motivo, Pai, nós queremos estender essa mensagem como se fosse um sopro, um vento, que também leve esse espírito àqueles que não puderam estar aqui. E nós queremos, Pai, durante toda essa semana, refletir, pensar e colocar em prática tudo isso que foi dito, Pai. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, agradecidos, privilegiados por essa mensagem, por tudo isso que nós aprendemos aqui com o Teu servo, Pai. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e agradecemos por tudo aquilo que foi dito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém.